Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho que está aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Feliz Natal, né? Desejar um Feliz Natal a todos que acompanham a gente aqui, todos os torcedores aí que estão sempre ligados aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Muita gente aí, inclusive, tem até torcedor que nem Flamengo mas acompanha a gente aqui, porque sabe que nossas notícias são reais. A gente acaba falando de todos os times, porque tem jogador que o Flamengo está disputando no mercado e acaba indo para outro time. Tem jogador que está disputando no mercado e vem para o Flamengo vence a parada, né? O caso do Léo Ortiz, o De La Cruz, que o Flamengo recentemente contratou. Aí também a questão do Vinha, né, do Matias Vinha, que está muito perto do Flamengo conseguir a contratação do Vinha. E a gente trazendo tudo aqui para vocês. Mas, cara, Feliz Natal, tudo de bom, né? Boas festas. Você que de repente já vai começar a fazer as compras de Natal, se preparar, de repente não vai ver o canal novamente aqui do Paparazzo. Então, se eu não te encontrar de novo, um Feliz Natal aí para você. Vou continuar dando Feliz Natal até o dia 25. Mas vamos lá. A gente começa aqui falando sobre essa movimentação que há muito tempo eu não via na torcida do Flamengo. Uma movimentação assim inacreditável da torcida do Flamengo. Você vê o Flamengo contratar o Diego Alves, né? Alguns outros jogadores que a torcida movimentou, que a torcida fez uma campanha. Mas como está acontecendo com o Thiago Alcântara, eu não me lembro. Inclusive, o torcedor do Flamengo já... Você sabe que o torcedor pode, né? Tem gente que... Eu não sei, mas tem gente que sabe alterar ali como é que é? O Wikipedia, né? E tá lá, ó. Thiago Alcântara do Nascimento, mais conhecido como Thiago Alcântara, ou simplesmente Thiago. É um futebolista hispano-brasileiro nascido na Itália e que atua como meio-campista. Pô, é um monstro. Atualmente joga pelo Flamengo. Olha, ó, o pessoal botou ali. Atualmente joga pelo Flamengo. Mas vocês sabem que o Wikipedia tem gente que consegue mexer, tem gente que consegue mudar. Ele é irmão do Rafinha Alcântara, né? Também é filho do Mazinho, né? E, cara, ele contou uma história muito bacana, e isso acabou viralizando e deixando os torcedores do Flamengo agitados. Ele falou sobre a questão de quando ele estava assistindo Flamengo e Vasco, aquele do gol do Pet, cara. E ele estava vendo as camisas do Flamengo e tal, no vídeo, aí ele fala, essa aqui é famosa pelo Zico, aí ele fala da outra camisa, a camisa do gol do Pet. E ele fala que ali, naquele jogo, ele virou Flamengo, naquela virada, naquele 3-1, na verdade, né? Virada no agregado, né? Porque o Flamengo perde o primeiro jogo. E aí ele fala que naquele 3-1, no gol do Pet, em 2001, ele virou Flamengo, cara. E aí foi o suficiente para a torcida do Flamengo pedir a contratação do Thiago Alcântara. Já tinha pedido a do Rafinha, né? E agora a torcida pede a do Thiago Alcântara, tá? Trazer aqui a informação. Ó, o Twitter bombou, né? O antigo Twitter, né? O atual X, né? Ele que tá no Liverpool, né? E a torcida pedindo a contratação dele, porque o contrato dele com a equipe inglesa é válido até junho só. É uma oportunidade grande de mercado. O contrato dele só vai até junho de 2024. Já pode assinar um pré-contrato, né? E aí não é segredo que ele é torcedor do Flamengo, ele mesmo contou, né? E ele falou da história e tal. Então, cara, os torcedores do Flamengo estão aí super agitados, querendo a contratação do Thiago Alcântara, e que eu posso dizer para vocês que seria uma baita de uma contratação, né? Porque é um excelente jogador e tem a cara do Flamengo, é o tipo de jogador que viria na mesma condição que veio o Júnior Capacete em 91, né, para 92. O Rafinha em 2019, o próprio Felipe Luiz, jogador que vem, que tem a cara, que a gente olha pra ele e fala assim, cara, esse cara tem a cara do Flamengo, mano. Esse cara vai dar certo.
E aí, pô, você tem uma oportunidade de mercado. Cara, eu vou falar pra vocês, sem loucura, se o Braz e o Spindle, os caras forem lá e conversarem com ele, ele vem, hein? Pro meio do ano, é possível. Oportunidade de mercado. 32 anos. Isso aí joga fácil até os 35. Fácil. É muito bom jogador. Aí, olha só. Também tivemos o Marcos Braz falando sobre a questão da janela. Essa janela agora de janeiro, ele falando com o Globo Esporte, tá? Ele falou o seguinte: tem muita conversa fiada e muita irresponsabilidade no que se fala em relação ao orçamento, mas ele será cumprido e tratado com a mesma responsabilidade, sendo o último ano dessa gestão ou não. Tem ilações irresponsáveis, criminosas em termos de orçamento e talvez eleitoreiras. Ele acusando que alguém está utilizando a questão mexendo com a questão do orçamento, falando que só tem tanto para contratar, com intenção eleitoral no Flamengo. Gente que é contra o Landim, contra a turma do Marcos Braz, né? Que o Braz está do lado do Landim. A gente aqui não toma lado nenhum, estou só passando para vocês aqui. Então, o Flamengo, né, tem essa janela, e aí o Braz fala sobre essa questão aqui. Olha só, vamos pegar aqui o que ele falou, porque é importante, tá? Vamos lá. No entendimento do Flamengo, saída imediata dos cofres rubro-negros só acontece no caso de De La Cruz, já que o River Plate não queria negociá-lo. Como não houve conversa e nem possibilidade de flexibilização do pagamento, só restou ao clube optar pela quitação à vista de um jogador que muito queria desde pelo menos 2022. Então já estão explicando questão de orçamento, que na verdade o que vai sair do orçamento real é essa multa que o Flamengo teve que pagar inteira. As demais contratações terão seus respectivos pagamentos diluídos nos anos seguintes, como aconteceu em todas as compras feitas pelo Flamengo desde a chegada de Rodolfo Landim. Por isso, no entendimento do Flamengo, há margem para fazer a busca por reforços de peso sem comprometimento do orçamento, já que as próximas negociações serão exclusivamente baseadas em parcelamentos. Olha que interessante. Então, a gente tem margem para contratar muita gente. O Flamengo tem a mesma leitura no caso das vendas. O caso mais recente de Gerson ajuda a explicar. Quando foi buscá-lo de volta no Olympique, o Flamengo ainda tinha parcelas a receber dos franceses que compraram ele em 2021. De acordo com a apuração do Rodrigo Matos, o Flamengo estipulou... Rodrigo Matos é o mesmo que trouxe a informação do Gabigol junto com também o Diogo Dantas, e que o Gabigol desmentiu, né? E aí é a versão do Gabigol. De acordo com a apuração desse mesmo Rodrigo Matos, o Flamengo estipulou como meta para 2024 uma arrecadação de 10 milhões de euros, 53,7 milhões de reais, né? Caso venda um atleta por esse valor de forma parcelada, o clube entende que não bateu o objetivo traçado em orçamento. Tem gente que fala que o Flamengo tem que vender 107 milhões de reais. Então cada hora uma coisa diferente, né? E sobre aí o De La Cruz, o Flamengo só optou por contratá-lo na atual janela e não na anterior, porque não tinha um acordo com o atleta. Eles explicam isso. Mas por que o Flamengo não contratou antes? Porque só teve o acordo com o atleta agora. Nessa daí eu vou ter que discordar. A informação que saiu na época que já tinha o sim do De La Cruz. Desde do meio do ano passado, o Flamengo já tinha o sim do De La Cruz. Quem lembra aí? Eles esperaram para ver se iam conseguir negociar mais perto do final do contrato. De repente iam conseguir fazer uma oferta e parcelar, e não conseguiram. Não é feio assumir que não deu certo. É só pegar e falar, tentamos parcelar, não conseguimos. Ele na fala dele, ele deixa isso claro, que queriam parcelar e não conseguiram de jeito nenhum, então teve que partir para essa questão do pagamento à vista, tá?
À época ele havia manifestado o desejo de disputar a Libertadores pelo River até o fim da competição, que não fazia sentido para a diretoria rubro-negra, tá? Mas aí eu falo para vocês, a questão a questão do Flamengo insistir, ele deixa claro, o Flamengo queria parcelar, não queria pagar à vista o valor do De La Cruz. Tá? A gente teve aí o dirigente do Corinthians avisando que não tem como pagar a multa. A gente estava falando aqui, não se preocupem, para o Corinthians ele não tem como pagar a multa, é tudo especulação. É o Corinthians tentando jogar pra galera, presidente, dirigentes e tal. A ética primeiro é o Flamengo ter vontade de transferir o atleta para nós e depois o atleta querer estar conosco. Multa é inviável pagar, não temos condições. O que queremos é um acordo, envolver atletas. Mas é uma conversa sem expectativas. Não é para agora, tem conversa, mas qualquer coisa que a gente qualquer coisa a gente parte para outros. Com calma, sem pressa, porque o modelo de gestão mudou. Não vamos contratar como gestões anteriores. Vamos contratar monitorando para não errar. Aí ele fala, há o interesse sim no Gabigol, tem a nossa cara, nossas características, né? Sabe fazer gol, existe sim uma intenção nossa. Temos ética, caráter, quero conduzir o Corinthians assim. Vou sempre falar com o próprio presidente do clube, não vou atravessar. Falei com o Rodolfo, o Landim e o Marcos. Se há a possibilidade de conversarmos com o atleta, tenho interesse sim e vou falar quando for autorizado. Né? E ele também disse que vai tentar ao máximo a contratação do Gabigol. Houve um contato por telefone, que havia interesse de conversar, sem compromisso. Se houver a possibilidade de transferir, tudo bem. Se não der, partimos para outra. Direto com o presidente e vice para ter uma conversa sem atravessador. Estou indo sempre direto, quero deixar meu torcedor tranquilo, também sou torcedor e estou ansioso por um grande time. Aí ele fala, não chegou ao Gabriel ainda, foi uma simples conversa por telefone, dizendo que gostaria de conversar com ele, que teria interesse em alguns atletas dele. Me responderam que vamos conversar, não falamos nome específico. Quer conversar com o Flamengo, mas não falou nome específico, né? Me interesso, claro, por que não entrar numa negociação com o Gabigol? Queremos algo com ética, sempre unidos para não ter desavença. O presidente eleito do Corinthians ainda fala o seguinte, bate de frente com qualquer defesa. Se foi ídolo no Flamengo, pode ser ídolo aqui também. Acho que uma boa parceria pode render. O Flamengo tem outro titular hoje. Queremos estar unidos porque unidos o futebol será muito mais forte. Pera lá, né? Deixa o Gabigol se recuperar aqui, independente. Que pediu muito, desmentiu que pediu muito. A verdade é a seguinte, cara. Tem contrato com o Flamengo, então atura ou surta, pô. Atura ou surta. Tá caminhando para ser amanhã, ele falando sobre questão de reunião, né? Quinta-feira, que era para ser ontem a reunião. Uma reunião olho no olho com o Braz, aqui em São Paulo. Vamos ver se dá para seguir com o interesse. E aí, gente, a gente já tem aqui a aspa, né, aspas aqui do Braz, inclusive, né? Porque o Flamengo, a gente já falou aqui algumas vezes que o Flamengo não vai liberar o Gabigol, o Flamengo vai fazer ele cumprir o contrato dele, mesmo que não renove, né? E aí o Braz falou o seguinte, tá? O Gabigol não está à venda. A gente conta com ele no ano que vem. O Gabigol tem um ano de contrato, é um ativo do Flamengo, é um ídolo do Flamengo, é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e dos que mais ganhou títulos pelo clube. O jogador interessa ao Flamengo, interessa que ele esteja dentro do plantel do Flamengo. Se tem alguém conversando ou não, isso não me importa. O jogador tem uma multa rescisória grande, 33 milhões de euros para fora e mais ainda para o Brasil. Nem se sabe o valor para o Brasil. O Flamengo tem que ser chamado na mesa para qualquer posicionamento. Estamos muito tranquilos em relação ao Gabriel. Temos o interesse de que ele continue, o Marcos Braz falando aí, ao Globo Esporte, tá? Então, gente, essa situação do Gabigol é simples. Renova agora ou não. Não existe isso do Gabigol saindo para Corinthians, tá? É tudo especulação lá do
do presidente, dos dirigentes do Corinthians, né? E aí, olha só, passar para vocês que o Zico também falou sobre o Gabigol. Informa, mas aqui a gente sempre falou isso, informa, beleza, não tem para ninguém, o cara é bom. Informa, ele não pode ficar fora de time nenhum, nem da seleção. Pelo goleador que é, pelo grande jogador que é, Gabigol entendeu que o que é jogar no Flamengo, por isso é ídolo. O problema foi a falta de confiança do treinador nele nesta fase final da temporada. E aí tem que saber o que acontece lá dentro, e eu não sei o porquê, porque eu não tô lá. O Zico falando, o Zico, o rei. É torcer para que ele volte à melhor forma e para que o treinador bote de novo de titular. Ele era o Gabriel Barbosa e não virou o Gabigol à toa, né? Então o Zico, né, falando aí sobre o Gabigol, né, cara? Importante a gente falar. Ele também falou sobre o Dorival Júnior. Para começar, o primeiro erro foi a saída do Dorival, foi o ponto principal. O treinador ganha 2 títulos importantes, classifica o time para o Mundial e até hoje eu não sei por que tiraram o Dorival, né? O grande erro dessa diretoria, Zico. É o grande erro. Por incompetência não foi. E coloca no lugar dele um treinador que perdeu para ele. O Vitor Pereira era o treinador do Corinthians na final da Copa do Brasil. Para qualquer time o ano seria excelente, mas as pessoas cobram, olha só o que o Zico fala, cobram pelos títulos, mas o Flamengo ganhou, cara. O Flamengo ganhou. Gerou uma expectativa muito grande de conquistas e elas não aconteceram. E essa mudança, o Zico tá certíssimo, essa mudança aí do Gabigol, do Dorival, né, afetou inclusive o Gabigol, afetou o ano do Flamengo, afetou tudo, cara, afetou tudo. O Felipe Luiz deixou claro que os jogadores não queriam que ele saísse, né? Foi terrível, terrível, pois é. Olha, a gente teve uma informação que membros do Departamento de Futebol do Flamengo, membros do Departamento de Futebol do Botafogo entraram em contato com o Flamengo pedindo mais informações sobre a situação do goleiro Santos. O negócio está avançando, o Botafogo quer a contratação do Santos, tá? O Júlio já tinha trazido essa informação também do desejo do Botafogo, e a gente traz aqui que o Botafogo sondou, então, mais uma vez a situação do Santos. O Botafogo tem o interesse na contratação do goleiro rubro-negro. Outra notícia aí, né, que o desejo da Roma da Itália é de vender o lateral esquerdo Matias Vinha, principal alvo do Flamengo para reforçar o lado esquerdo do campo, né? A posição que o Flamengo precisa com a saída do Felipe Luiz e do Marcos Paulo também, que saiu também o garoto, que era do Nova Iguaçu. Segundo o GE, um dos motivos da escolha do time italiano foi devido a uma punição por descumprir o fair play financeiro, e com isso foi feito um acordo com a UEFA para restringir seus gastos, tá? Como divulgado anteriormente lá no Olho no Lance, o Flamengo está próximo de acertar com o uruguaio, e para adquirir o atleta de 26 anos, o Flamengo terá que desembolsar 7 milhões de euros, cerca de 37,3 milhões de reais na cotação atual. O vínculo do jogador seria até dezembro de 2027. Tem portais aí lá no Uruguai dando como certa a contratação já cravaram a contratação, já dão como certo. No Uruguai já dão como certa a contratação do Vinha, mas a gente tem aqui com responsabilidade que avisar que não, o Flamengo ainda não assinou com o jogador, tá? O Flamengo está se movimentando, tem saídas e chegadas, e nas saídas o GE também trouxe que o Flamengo recebeu sondagens aí de intermediários visando obter informações a respeito do valor de compra e dos ganhos mensais do lateral direito Guilherme Varela. Equipes interessadas então no lateral direito do Flamengo. Flamengo que tem Mateuzinho, ainda não saiu, o Wesley também ainda não saiu, tem propostas, não saiu, e o Varela na direita, né? Estes intermediários que foram atrás do Flamengo não informaram os clubes para os quais poderiam levar o uruguaio. Porém, 2 grandes times sul-americanos foram citados recentemente na imprensa esportiva, Peñarol e River Plate, segundo o presidente do time uruguaio, a TNT, no caso, e a TNT Sport, respectivamente, tá? O jogador também desmentiu essas informações, então não vejo motivo. Inclusive eu falo com o Varela, ele desmentiu mesmo, né? Disse que não chegou nada. Varela
tem aí, pela primeira vez teve aí o apoio da torcida, depois da confusão lá com o Gerson, aquele entreveiro com o Gerson. O Varela foi muito bem, jogou de máscara, a torcida exaltou o jogador, né? E ele vem numa crescente aí, eu acredito que possa ter aí um grande momento novamente no Flamengo. Eu queria finalizar aqui, primeiro eu vou só falar que a torcida do Vasco está revoltada porque eles, segundo a matéria do Vene Casagrande, o Vasco não vai fazer grandes contratações ainda esse ano, vai controlar a grana, e a torcida do Vasco está desesperada, revoltada com a 777. Pois é, deixa quieto. Eu vou finalizar aqui agradecendo o carinho de um judoca que foi capitão lá na equipe do Flamengo por 9 anos, é monstruoso, Juliano Leon, né? Um dos maiores campeões de judô do Flamengo, e que ontem estava treinando o Tedi, né? O campeão mundial olímpico, né? Cara, aquele gigante, né? O monstruoso, arrebenta no judô, é o Jordan, né? Do judô, o Pelé do judô. Vou deixar vocês aqui com esse vídeo porque o Juliano contou uma história de 25 anos atrás, que você talvez não saiba, do paparazzo rubro-negro. Vamos acompanhar. Meu nome é Juliano Leon, estou aqui a convite do Papa para falar um pouquinho da experiência que eu tive lá no Flamengo, de treinar com o ET, a lenda, Ted René. Eu fui atleta do Flamengo 11 anos, fui considerado capitão da equipe durante 9. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. Como eu digo, que vestir essa camisa pode ser tudo, menos uma coisa comum. É uma experiência que ficou guardada no meu coração. E eu tive o carinho da comissão técnica, através do coordenador Murilo, de ser convidado para fazer parte do treinamento do Tedi, na parte de Neuasa, que é a luta de solo. Por eu ser quarto dan de jiu-jitsu e ter experiência no wrestling e outras lutas agarradas, enfim, pude somar um pouquinho. Um privilégio, enfim, para quem não sabe, o Tedi é o Michael Jordan do judô, é uma lenda viva, foi um dos caras que conseguiu ficar mais tempo invicto numa modalidade tão difícil. E uma curiosidade, uma coisa que me ajudou muito, tá? Quando eu era pequeno, o Biel, né, o Papa, era mais velho do que eu, grandão, meu irmão era mais velho do que eu, botava a gente pra lutar. Tá esperando acabar. And they say, Matei! No. This one. Yeah, here. This hand, enter your legs. Enter. Yes. Up. Yes. And your shoulder. Go fast. Fast over chin. Yes. Foi bom, foi mais ou menos? E o Biel sempre me testava, o Papa, desculpa, ele sempre me testava, sempre me chamava para lutar, ele grandão, eu desafiava, ele me desafiava, enfim, foi um grande aprendizado ter o Papa na minha carreira de atleta, de lutador. Enfim, continue acompanhando o canal dele, um abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. You dive your chin and your grip. Finish the fight. You need to win it here or here. You need both. The perfect. Okay? Another. This is abraço. Okay. Go. Ouchi. Go. This time is the first position. I'm ready. But Storm, okay, no problem. Ele pode andar com a joelho também, porque tá muito esgrimado. Às vezes ele botar esse joelho no chão, fica perigoso. Já abraça ele, mão na perna dele. Dá pra fazer. Dentro. Não pode fazer andar pra lá. Levanta. Aí Pode o braço. aí, ó. Go. Your knees, watch the force. Stand your knees and press. Yes, go. Good. But you put the knees on the floor. Watch it.